estamos aqui, vou me recompor, né? Para apresentar o nosso casal aqui, tão querido, um casal tão maravilhoso que algumas de nós já conhecemos, e eles vieram aqui partilhar da vida deles, da família, vem nos dar essa graça de conhecermos um pouquinho mais sobre eles. O Lúcio e a Amanda, que são aqui da Missão Carisma, já estão conosco, e eu convido vocês a estenderem as mãos sobre eles, pedindo a presença do Espírito Santo sobre a vida, sobre tudo aquilo que ele vai partilhar conosco, sobre os corações, sobre a casa, sobre a família, sobre as necessidades deles. Sim, Espírito Santo de Deus, clamamos a tua graça, clamamos o teu amor para que seja derramado sobre este casal, para que continue fortalecendo, dando força, coragem e ânimo, para que eles continuem a caminhar com o olhar juntos em ti, Senhor. Através da intercessão da nossa mãe, da poderosa intercessão de nossa mãe, aquela que nos ama, que nos cuida, que também acolhe este casal com seus filhos e a sua família. Te entregamos, mãe, a vida e a família da Amanda e do Lúcio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sejam bem-vindos, meus lindos! Obrigada, gente. Boa noite. É sempre uma alegria partilhar com vocês, estar na presença de Deus, entre mulheres abençoadas. Fico extremamente feliz e saudade de vocês. A gente se ver, se abraçar. Logo mais está acabando. Vamos a primeira? Pode falar, amor. Boa noite, gente. Tudo bem? Tímido. Boa noite, Lúcio! Tudo bem, rapaz? Jesus? Hoje, né? O intruso das outras mulheres aí. Vamos rezar primeiro? A gente gostaria de iniciar rezando, né? Entregando a nossa partilha. A Cláudia fez uma linda oração com a gente, mas dentro daquilo que nós vamos partilhar, gostaria de colocar esta oração. Pedir para que vocês fechem os olhos, escutem profundamente esta música, né? Que é o tema da nossa partilha de hoje. Quando nós colocamos em Jesus a nossa esperança, tudo que nós temos consecutivamente, nós entregamos a nossa casa, a nossa família, nosso matrimônio, né? Nós às vezes temos mania de tratar Jesus como se ele pudesse cuidar de apenas alguma coisa em nossas vidas. Queremos que ele cuide da nossa casa, mas queremos que ele não cuide do nosso dinheiro. Queremos que ele resolva os nossos problemas, mas não queremos dar a ele livre acesso para nos ajudar a lutar contra os nossos pecados, né? Por isso, nessa noite, Deus vem convidar o nosso coração a realmente construir a casa, que é a nossa fé, em primeiro lugar, na rocha, que é a presença dele. E depois, receber de volta aquilo que ele tem a dar a pessoa que é fiel. Nós possamos, logo de cara, logo no começo dessa nossa partilha, já ouvir a voz de Deus a dizer: olha, constrói a tua casa na rocha que sou eu. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu
Aqui é o meu lugar. Abre o seu coração, canta Jesus. O meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri, aqui é o meu lugar. Sim, ó Espírito Santo, nós queremos abrir o nosso coração para tudo que o Senhor tem a nos dizer, aquilo que o Senhor tem preparado a nós nessa noite. A palavra que o Senhor separou para cada um de nós, ao nosso coração. Prepara, ó Jesus, o nosso coração como uma terra que receberá uma semente importante, uma semente que precisa dar frutos em nossas vidas. Por isso nós pedimos a presença do Teu Espírito para transformar aquilo que precisa ser transformado antes da semente da Tua palavra cair sobre a terra do nosso coração. Aquilo que precisa ser modificado, aquilo que precisa ser tocado, para que a hora que a palavra caia no nosso coração, ela germine na hora e gere frutos. Para que o nosso coração não seja uma terra com pedregulhos que dificultam o germinar da semente, ou nem seja um coração com a terra de espinhos que matam a vida que nasce naquele lugar. Que o nosso coração não seja como a beira do caminho, mas seja terra boa, que ao receber a semente, germina e dá frutos. Por isso nós abrimos o nosso coração à Tua presença, ó Espírito Santo, e pedimos, vem sobre cada um de nós, isola o nosso coração da situação que vivemos, da dificuldade que estamos vivendo na nossa casa. Isola o nosso coração, Jesus, de qualquer sentimento de tristeza que impede a Sua palavra de tocar o nosso coração. Isola o nosso coração, Jesus, de qualquer sentimento de infelicidade, de incapacidade. Faz o nosso coração ter fé e acreditar que sim, nós temos um plano, o plano de Deus para nossa casa, para nossa família. Tira do nosso coração, Jesus, qualquer sentimento de que a felicidade é algo distante, que o Senhor não deseja, o sentimento de uma vida amaldiçoada, de uma vida feita para um insucesso, para a tristeza. Em nome de Jesus, minha irmã, aceita. Jesus tem um plano para a sua casa, para a sua família, e esse plano está construído na rocha, que é Ele, que é Jesus. Então é preciso abrir o coração para que o Espírito Santo transforme, e a semente da terra boa, ao cair, germinará e dará frutos de graça, de bênção, frutos que darão louvor, frutos que gerarão louvor na sua casa, frutos que gerarão louvor a pessoas que vão olhar a sua família e bendizer ao Senhor pelas graças que Ele fez na sua família. Amém, Jesus, obrigado porque o Senhor faz, o Senhor transforma, o Senhor vai agindo, e logo o nosso coração vai se abrindo e vai sendo transformado pela Tua presença. Obrigado, Jesus. Amém. Bom, meninas, gostaria de iniciar lendo aqui uma passagem que o Senhor nos inspirou, eu e Lúcio, né? E aí, quem tiver com a Bíblia e quiser acompanhar, é Mateus 7, versículo 24, que diz assim: Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela desmoronou, e foi grande sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu imagino que toda segunda, né, o Senhor nos convida, né, o Espírito Santo, ele sempre renova
tudo que há de bom em nossas vidas, em nosso coração. Ele sempre pede para que a gente abra o coração, e às vezes a gente pode até achar redundante, né, nessa caminhada. Mas se o Senhor ele nos convida todos os dias a abrirmos o nosso coração, é porque de fato nós precisamos abrir o nosso coração e porque ele não está suficientemente aberto àquilo que Deus tem para nós. Então, não sei, o Senhor tocou isso no meu coração, aí eu quis partilhar, né? Não estava dentro do contexto, né? Mas se o Senhor fala, a gente fala também. Não acho que é redundante sempre rezar para que o Espírito Santo abra o coração, porque se ele pede é porque o nosso coração não está aberto. Amém. E o dia que não precisa mais já vai ser arrebatado. Contemplaremos a face de Cristo. Já era, já vai buscar. Essa passagem, ela conta, é uma passagem conhecida, né, que a gente escuta bastante, mas ela tem um detalhe que a gente às vezes esquece, né? A casa que está construída sobre a rocha, ela sofre com a tempestade, igualzinho a casa que não está construída na rocha. É importante a gente dizer isso porque tem muita gente que olha as famílias, né? Olha a família da Cláudia e do Fê, da Sueli e do Rafa, né? Da Amanda, eu esqueci o nome do marido da Amanda. O Alisson, né? Do Alisson, né? E olha todas as outras famílias, né? Olham a nossa família e falam assim, é fácil falar, a tempestade não existe lá, né? A grande verdade é que só vê a tempestade quem está nela. É que não é toda tempestade que derruba a casa, né? Nós vamos contar um pouco da nossa história aqui para vocês, que vocês, se vocês já fizeram encontro de casais, vocês já conhecem, mas se vocês não fizerem ainda, a gente não vai contar tudo, é que vocês façam depois para saber a história. Brincadeiras à parte, a gente vai contar só alguns trechos específicos. Serão um pequenos spoilers. Por causa do tempo e tal, e tem alguma coisa que tem a cerejinha que é só no ECC mesmo. Mas, bom, por que a gente foi chamado aqui, né? Para contar da nossa maior tempestade. Tempestade que a gente viveu, nós dois como... Que infelizmente derrubou a casa. Derrubou a casa um pouquinho, porque a nossa casa não estava na rocha. E é esse detalhe, logo de cara, que eu queria chamar a atenção, né? É o risco que a gente corre de parecer até para nós mesmos que a nossa casa está na rocha, quando na verdade ela está na areia, né? Nós temos uma falsa impressão de que estamos na rocha, né? Isso é algo muito comum nos relacionamentos, nas famílias. Nós começamos a vivemos tanto por aparências que nós acreditamos na nossa própria aparência para os outros. Sim. E aí existe um risco muito grande. E principalmente para nós que participamos da igreja, né? A gente acha que participar dos encontros, rezar o terço, tá tudo muito bonito, tá tudo muito bem, mas lá no fundo, a gente não pratica o que de fato precisa ser praticado, né? Que é o amor de Deus em nossas vidas. A Cláudia até pediu para que a gente contasse um pouquinho do início de como nós nos conhecemos, né? Até de fato o que aconteceu. A minha família, ela não é uma família estruturada na igreja, nem estruturada como família. Como família, né? Meus pais, desde que eu me conheço por gente, são pais separados, e a família da minha mãe praticava uma outra denominação religiosa, e até os meus 15 anos eu participei com a minha família, porque era meio que obrigada, né? E aí, na escola, eu conheci o Lúcio, né? Como vocês conheceram a Maria e o Maurício, o Lúcio, ele veio de uma família estruturada, uma família cristã católica, né? Tudo bonitinho, tudo encaixadinho. E quando a gente começou a se relacionar, foi um choque de realidade, né? Para mim foi muito difícil, eu consegui entender como é que funcionava isso, consegui entender a família do Lúcio, porque para mim, ser muito independente, estava tudo certo, né? Eu não tinha uma estrutura familiar, principalmente da minha mãe, emocionalmente falando, e na casa do Lúcio tinha tudo isso, então eu meio que, enfim, achava muito estranho. E o Lúcio, como ele era muito ativo na igreja, né, nosso relacionamento começou a ter uma dificuldade aí, compatibilidade de horários, né? De sábado a família dele participava dos retiros e tocava, e no domingo ele servia no altar. E aí ele falava para mim, olha, para você conseguir ficar junto comigo, você vai ter que ir para a igreja. Mas aí o senhor... A gente saiu da escola, conta a história direitinho, né? A gente se conheceu na escola, mas a gente só estudou, a gente nunca estudou junto, não é da mesma sala, né? Você é um ano mais velho. Isso. A gente tomei vacina uma semana antes, por isso, pelo um ano mais velho. Não adiantou nada, sou mais velho mesmo. Mas no final das contas,
A gente só se conheceu, É a um Amanda semestre. estudou só um semestre, depois ela mudou de escola. Não, um semestre não, um bimestre. Estudei 2 meses só. Porque minha mãe me colocou numa escola particular, não podendo pagar a escola. E eu falo que eu só estudei lá para conhecer o Lúcio. Eu acho que eu tô devendo, minha mãe tá devendo aquela escola até hoje. E eu estudei só os 2 meses, aí depois minha mãe não conseguiu mais pagar, eu tive que sair, fui para uma escola pública. Mas o senhor sempre dá o jeitinho dele, não, acho que minha mãe pagou já. Pagou. Pra gente se conhecer, né? E aí, pulando essa parte... E nós dois trabalhávamos, estudava à noite, então era só o final de semana. E aí, o final de semana tinha, né, todas as coisas aí que a gente faz de final de semana aí. Na época era até mais fervoroso, meu pai tinha a comunidade Aliança Mariosa Mística, né, que acho que você conhece aí dos tempos antigos. Então a gente tocava todo sábado à noite, com certeza, e de domingo, se não fosse missão, tinha altar, missa e tudo mais. Então a Amanda entrou no balaio. Por quê, né? Porque era o meu primeiro namorado, gatinho. Falei, vou ter que ir nesse negócio dessa missa, para poder ficar junto com ele, para poder beijar, né? E aí o senhor vai usando as iscas dele, e aí eu comecei a participar da missa, não entendia nada, aquele senta e levanta, que no começo a gente fica, meu Deus, isso aqui é academia. Achava muito esquisito, mas era o que eu tinha. Se eu quisesse namorar, tinha que ser dessa forma. Mas aí aquilo começou a me envolver de uma forma, começou a me preencher, né? Aquilo que eu não tinha na minha casa, porque infelizmente minha mãe estava num relacionamento extremamente abusivo, né? De agressões psicológicas e físicas. Então eu via na igreja algo que pudesse me tirar daquela realidade. E a igreja me trazia muita paz, né? E aí eu comecei a me envolver, fazer crisma, grupo de jovens. E eu falei, nossa, que interessante, né? Mas minha família participando da outra denominação religiosa, de Umbanda, né? Começou a ter conflitos, né? Falou Umbanda, o pessoal já desceu. E aí minha mãe ficava, você não pode participar, porque a gente tem que ir no centro, e se você for no centro não tem cabimento você ir para a missa, porque quem participa da missa é coisa de freira, é coisa de carola. Então eu fiquei nesse conflito aí até os meus 17 anos, né? Eu pulava um domingo, ia com a minha mãe, aí no outro domingo eu ia com o Lúcio, ficava com o Lúcio, e aí no meu crisma teve aquela palestra de falsas doutrinas. Aí você decidiu fazer crisma. Deus, minha família vai para o inferno. Falei, vou ter que sair disso aqui, que não tá certo o que eles estão fazendo. E aí eu conversei com a minha mãe, falei, mãe, eu não quero mais participar disso, até porque aquilo me trazia muito medo, eu quero ficar na igreja. E ela falou, bom, você faz a sua escolha e tá tudo certo. E aí foi meu adentrar na fé cristã católica, né? E eu não me arrependo até hoje por essa decisão maravilhosa que eu tomei na minha vida. Foi a melhor coisa que podia acontecer, né? Nós dois juntos e Deus. Aí começa o começo da história da tempestade, né? Vocês escutaram aqui meu pai e minha mãe, né? Só que é importante contar também que mesmo meu pai e minha mãe firmando a casa deles na rocha, existiu uma escolha individual, minha e dos meus irmãos. E durante a minha juventude, a minha escolha individual foi viver uma vida dupla. Então, se dependesse de mim, do meu testemunho, com certeza a Amanda não teria ficado na Igreja Católica, porque ela foi muito mais pescada por ela e por Jesus e talvez pela oração da minha mãe, que quando minha mãe ficou sabendo que eu estava namorando uma menina que o tio era pai de santo, quem conhece minha mãe imagina como foi a reação. Ela falou, não, fica tranquilo, nós vamos rezar forte aí e isso vai virar. E ela tinha razão, né? Hoje, graças a Deus, ninguém mais da família frequenta, não são católicos assíduos, mas, por exemplo, desse domingo, os pais estavam lá, o pai da Amanda estava na missa, então estão mais católicos do que eram bem antes da gente se conhecer. Mas, bom, e aí a gente começou a viver o nosso relacionamento e durante o nosso namoro, a gente deu uma ignorada forte para algumas coisas, por exemplo, para a castidade e outras coisas. E a gente vivia, principalmente eu, porque a Amanda estava começando a caminhada dela com Deus, né? Então ela estava experimentando Deus e eu estava só de buenas mesmo. E vivendo a vidinha... a palavra é um pouco pesada, né? Mas é uma vida medíocre. Não porque é ruim, né? A gente usa essa palavra muito mal. Mas uma vida na média, né? É o morninho aí, o morninho que
será vomitado. E isso gerou no nosso relacionamento várias situações, inclusive uma bebezinha chamada Júlia. Quando eu tinha 20 anos, a Amanda tinha 19. Eu tinha acabado de terminar a minha faculdade, fiz uma faculdade de 2 anos de produção audiovisual. A Amanda fazia um ano que tinha acabado o colégio, né? Que ela acabou com 18, estava um ano, estava começando a ver faculdade para estudar. Aí a gente engravidou. E o nosso casamento, ele gerou para nós algumas dificuldades, né? Que vocês devem imaginar. Pulamos diversas etapas, né? Tanto na adolescência, depois que a Júlia veio, e aí não digo que foi uma decisão precipitada a gente ter se casado logo que engravidou, né? Não foi mais, a gente não engravidou para casar, aconteceu, né? E aí essa decisão gerou lá na frente outras situações, né? A gente pulou muitas etapas, né? Nós éramos imaturos, né? Acredito que até hoje a gente é imaturo. Tem muita coisa ainda para a gente viver e entender e aprender. Mas naquela época a imaturidade era muito forte. Mas como o Lúcio disse, foi a nossa escolha, né? Os nossos pais nos orientaram, falavam, gente, espera, calma, tenham a Júlia, depois vocês veem o que acontece. Não precisa casar agora. Mas a gente entendeu que se o fato já foi consumado, por que não fazer o negócio direito, né? E aí a gente acabou casando, não digo para tapar o buraco com a peneira, mas meio que foi isso. Ou tapa o buraco ou sol com a peneira. A Amanda é excelente com ditados, viu, gente? Sou péssima. Ela junta 5 ditados numa única frase. Sou péssima. Tapar o buraco com a peneira. Enfim, vocês entenderam. Funciona pra caramba. Um santo e descobriu o outro. É sobre isso, gente. Descobriu o santo com o sol da peneira. Elas entenderam. Entendeu? E aí o nosso relacionamento, a gente começou casados, né? Então, o nosso principal pecado foi resolvido, de certa forma, né? Então, a castidade está resolvida. A gente falou, beleza, então vamos agora. E a gente começou a se dedicar. A gente sempre trabalhou muito na igreja, né? E acho que o nosso testemunho ele é importante por isso. Porque a gente... A missão nasceu também, né? Foi um pouquinho depois, né? A gente dava crisma na época, e aí o grupo do crisma começou a crescer, a gente era jovem, e a gente começou a desgastar, né? Gastar nossa vida com as coisas de Jesus. E eu falo bem, né? E tenho essa dinâmica, então eu sempre estava na frente e tudo mais. E a Amanda, por causa da Ju e depois do Gui, acabou ficando no backstage aí, né? Que é muito comum, infelizmente, nos casais cristãos católicos, né? É um erro do machismo incluído na nossa sociedade, inclusive na nossa religião, né? E eu caí nessa cilada, né? Estou encurtando bem o nosso testemunho aqui da separação. Eu comecei a dedicar a minha vida fora da minha casa, e eu trazia para minha casa aquilo que eu achava que era o essencial, que era a comida, né? E isso começou a gerar no nosso relacionamento uma série de problemas, né? Na época, a Amanda também trabalhava, entre idas e vindas dos bebês e outros, né? Arrumou, aí parou, depois voltou e tal. Mas por causa até de toda a situação, financeiramente eu acabei sempre ganhando mais. Então, quando pesava as crianças, a escolha era sempre ela ficar em casa e eu trabalhar, né? Nunca foi imposto, mas de certa forma foi, né? E isso começou a acontecer até dentro da missão. Então, não dava para levar as crianças, então automaticamente a Amanda ficava e eu ia, né? Então a Amanda ficava e eu ia. E aí eu trabalhava pra caramba, chegava em casa, ou tinha missão, ou eu comia e dormia, né? Ou a gente, ou no caso, final de semana, eu saía, às vezes ela ia junto, às vezes não ia e tudo mais. E durante todo esse processo, estou falando de coisas de anos, tá, gente? As coisas foram piorando, né? Estou me cortando bem aqui. A gente começou a descobrir que a nossa juventude não tinha sido vivida, né? E aí a gente teve uma brilhante ideia, nós dois, assim, de gênios, falou, não, a gente tem que aproveitar alguma coisa. Então vamos tirar um pouco o pé das coisas da igreja, que já que também não estou salvando o nosso casamento, e a gente tem que revezar e começar a sair. Eu saio um pouco com os meus amigos, você sai um pouco com os seus, né? Parecia uma ideia muito boa. Parecia, na época parecia mesmo. Então, Amanda, esse final de semana, sexta, então eu vou sair com as minhas amigas
e você fica em casa. Aí eu ficava em casa com as crianças. E aí a gente trocava. E aí nasceu dentro da nossa casa 2 mundos. O mundo que a Amanda trabalhava e o mundo que o Lúcio trabalhava, né? A Amanda foi valorizada no trabalho, começou a ganhar o dinheirinho dela também, né? Então ela tinha o dinheiro dela, Sim. as coisas dela e os filhos dela. E eu tinha o meu dinheiro, as minhas coisas e os meus filhos. No fundo, a nossa separação, sair de casa, foi só uma concretização Sim. de algo que já tinha acontecido há muito tempo. E incrível, né? Quando a gente se depara com um mundo, né, que faz e fica ludibriado, né? Fica apaixonante, fala, nossa, eu não vivi isso na adolescência, que interessante, casei muito nova. E as pessoas que não faz parte da nossa vida cristã incentivam, né? Porque as pessoas não entendem o real valor do casamento, né? Então, com as meninas que eu saía, eu ficava, não, Amanda, é isso, é muito nova, 24 anos, isso mesmo, tem que viver. E assim, sempre botando lenha na fogueira e o mundo me conquistando, fazendo eu me apaixonar, né? Gente, não, graças a Deus, e eu Se apaixonar por se favor. apaixonar pelo mundo, tá, gente? Não é por ninguém, não. Com a graça de Deus, o Senhor foi muito cuidadoso com a gente e nos poupou de nos relacionar com outras pessoas. Comigo não poupou, não. Ninguém me deu bola mesmo. Mas com a graça de Deus não houve isso, mas assim, sair, beber, achar interessante, dar margem para conhecer outras pessoas, né, outras realidades, e aquilo foi envolvendo de uma tal forma que ficou insustentável a nossa relação dentro de casa. O Lúcio chegava muito tarde, então eu dormia com as crianças na cama, então ele achava muito confortável não tirar as crianças, e aí o colchão dele ficou instalado na sala por 6 meses. Então a gente não tinha vida de casal, né? Sexual falando, e a intimidade do casal dentro do quarto, né? Conversas e afins. E aquilo foi nos afastando até dado o momento que a gente achou que de fato não valia mais a pena estarmos juntos. Já que você está vivendo sua realidade, eu a minha, e se a gente ficar junto, a gente briga, e eu não fiquei nesse mundo para sofrer, né? Porque a gente conta pé da vida, a gente é meio assim, né? Casca grossa. Daí ele falou assim: então tá bom, você quer que eu saia de casa? Silenciei, né? Então, para mim entender. Eu fiz uma pergunta para ela, né? Eu perguntei. E foi doido, porque a nossa maior briga de todas, foi antes de dar uma palestra. Que esse é um detalhe importante. É verdade. Isso tudo estava acontecendo e eu estava lá pregando, cantando, e Deus fazendo as coisas dele, aí que só Deus sabe as coisas que ele faz, né? Então, até é uma experiência para mim muito valiosa, né? Porque às vezes a gente julga a vida de quem prega, de quem está na frente, né? E eu digo a você, são os piores, mano. Pode ter certeza. Se você toma a vida do outro como exemplo e espera dele uma perfeição, você vai quebrar sua cara. Pode ter certeza disso. Porque Deus, ele expõe as nossas feridas e as grandes palestras, os grandes testemunhos, eles são frutos de coisas que a gente experimentou, né? E se o cara é perfeito, ele não consegue experimentar a humanidade, que é o que a gente está vivendo aqui. Bom, e aí eu lembro que a nossa principal briga foi isso. Aí eu até me arrependo, já pedi perdão várias vezes, né, Nise? Porque... Gente, hoje tá tudo resolvido. Calma, você tá terminando o testemunho. A gente tá separado até hoje. Não, que tá separado, nada. Não, só para deixar todo mundo... A gente, depois que a gente voltou... mas esse já acabou o testemunho. Acabou. Tá bom. Elas estavam achando que a gente não tinha voltado. Com certeza. Que doido. O que aconteceu foi que uma vez eu ia pregar e a Amanda queria ir. E eu não queria que ela fosse, porque não queria. Porque eu tinha que levar as crianças. Tinha que levar as crianças, dar trabalho, não sei o que, tinha que sair cedo, eu queria dormir, não sei o que, Paraná, e a gente brigou por causa disso, né? E aí lembro que eu falei para ela, eu falei assim, você está sendo o demônio na minha vida. Né? Eu falei isso para ela. Me arrependo, já pedi perdão várias vezes, né? E aí foi muito engraçado, porque aí a gente, depois de umas 3 semanas, a gente realmente separou. Eu perguntei para ela, eu falei assim, você acha que nossa vida faz sentido juntos ainda? E ela silenciou, né? E aí aquele silêncio para mim foi uma facada, né, no meu coração e tal. Teve outras coisas do tipo obras, né, de quem queria nossa família separada, né? Por exemplo, na minha cabeça, a Amanda estava sem aliança há muito tempo, mesmo como casada comigo, ela estava sem aliança.
E ela jura de pé junto que tirou a aliança porque me viu sem aliança. São detalhes, né? De alguém que quer destruir uma família, né? Dentre outras coisas, influência de alguns amigos. Bom, resumo. Começo do fim. Eu peguei minhas coisas, fiz essa pergunta para ela de manhã, e aí no trabalho decidi, vou para casa dos meus pais. Aí liguei para Amanda, falei assim, vou fazer o último teste. Falei para ela, faz a minha mala, porque eu não quero que as crianças vejam eu fazendo a mala. Eu vou bater na janela, você me entrega a mala. Mas eu vim para casa assim, na boa, falei assim, não vai fazer mala nada, Amanda precisa de mim, como é que ela vai viver sem mim, né? Se achando. E aí eu cheguei, bati na janela, esperando que ela fosse abrir a janela e falar, meu, para de ser doido, vem para cá e tal, não sei o que lá. Aí eu abri a janela e veio a mala. Aí eu fiquei com uma cara de pastel, tamanho cara, porque eu não tinha falado com os meus pais, né? Porque eu não contava que a Amanda fosse tomar essa decisão. Bom, cheguei na casa dos Aliás, meus ninguém pais. sabia, né? Assim, Não, ninguém fazia ideia, foi uma surpresa geral aí. assim, a gente não externava nada, né? Absolutamente nada. Então, os meus pais não sabiam, os pais do Lúcio também não. Então, dentro de casa era um inferno, mas ó, da porta para fora era casal margarina, tudo bonitinho, os filhos arrumadinhos, casal perfeito. E aí, quando aconteceu isso, todo mundo, como assim? Por que vocês não procuraram ajuda? É imaturidade, mas ninguém sabia o que de anos atrás já vinha acontecendo, né? E aí vem um pouco da mensagem que a gente queria passar para vocês, da importância da família na rocha, né? Os dois testemunhos. Quando eu me separei, né? Obviamente a gente separou, eu fui lá, né? Por causa dos meus pais. E, obviamente, eu tinha muito medo de ser julgado, né? Quem já teve oportunidade de voltar para casa do pai depois de um relacionamento sabe do que eu tô falando, né? E aí, meu pai e minha mãe, obviamente, me receberam, né? Falei, não, pai, é só umas noites, depois eu vou procurar um lugar para ficar. Aí minha mãe já me deu um xingão, falou, imagina que você vai em lugar nenhum, você vai ficar aqui, daqui você só volta para sua casa, porque sua família é plano de Deus e não sei o que lá. E já deu uma palestrinha, né? Padrão. Mas minha mãe é de oração, mas a minha mãe fala muito mais do que meu pai, né? Mas eu lembro que meu pai, na hora, ele chegou para mim e falou para minha mãe assim, falou, não fala nada agora. Aí ele falou, filho, quando você quiser falar, você procura o pai. Agora você tá machucado, tá dolorido, então talvez você pode dizer coisas que não façam sentido, tal, né? Então, fica aqui, calma, respira, fala para Amanda que se ela precisa de alguma coisa para ela avisar a gente, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí começou o Inferno V2, né, Rosa? Vai contar? Ai, eu esqueci. Como Não, foi? continua. Um momento sozinho. Tá. E, por incrível que pareça, meus pais, eles não praticam a fé católica, né? Então, eu achava que meus pais, tipo, tranquilo, já passamos por isso, bola pra frente. E aí, meu pai veio aqui em casa, né? Ele falou assim, filha, eu já passei por 5 relacionamentos frustrados, me arrependo amargamente de não ter lutado por vocês e pela tua mãe. Então, eu sei o quanto dói criar filho sozinho, eu sei o quanto dói uma separação, quantos traumas isso gera em nós. Ele falou, por enquanto, não tome nenhuma decisão precipitada, fica no seu cantinho, pensa nos seus filhos, pense em você, pense em tudo que vocês viveram, pensa da forma que você se apaixonou pelo Lúcio, como tudo isso aconteceu, resgata isso, e o pai tá aqui para o que precisar. O que minha mãe falava era, Amanda, ruim com ele, pior sem ele. Ai, essa frase é o meu pesadelo. E aí, quando o Lúcio ficava com as crianças, eu ia para casa da minha mãe, porque eu não gosto de ficar sozinha, né? E aí eu chegava lá com a maninha, ela ficava, Amanda, ruim com ele, pior sem ele, filha. Pensa melhor no que você tá fazendo. Então, assim, ninguém deixou a gente ficar descansado da cabeça, né? Nem os meus sogros e nem meus pais. E eu achei isso muito bonito, sabe? Porque foi uma rede de apoio que a gente achava que não ia ter, mas que nós tivemos, e acho que isso fez toda a diferença para que a gente pudesse pensar melhor, amadurecer a nossa escolha. Dentro de tudo que aconteceu, eu fiquei um pouquinho chateada com a igreja, assim, como o Lúcio falou, ele saiu para pregar e disse isso para mim, aí eu falava para ele, como é que você vai pregar de algo que você não vive? E eu comecei a achar que a vivência dentro da igreja era algo muito hipócrita, né? Eu ficava, se o Lúcio é assim, então meio que todo mundo é assim, né? As pessoas ao meu redor tiraram partido pelo Lúcio, então a Amanda traiu o Lúcio,
Amanda, desculpe o termo que eu vou usar, mas foi o que eu ouvi quando eu me separei, Amanda vagabunda, porque a Amanda quer curtir a vida dela, porque a Amanda era muito nova, porque a Amanda começou a trabalhar e ficou deslumbrada. E eu falei, gente, onde... E o Lúcio, não que ele também tinha que ser julgado, mas eu falei, e a questão do Lúcio, né? O Lúcio estava no bar, E enchendo a aí lata. eu escutei de uma pessoa que falou assim, não, Amanda, sabe o que é? É porque a família do Lúcio foi sempre da igreja, né? E como você não é da igreja e veio do mundo diferente do dele, então é mais fácil as pessoas falarem de você. Então aquilo para mim foi uma facada no meu peito. Eu falei, então não adianta nada. Se eu fizer certo, fizer errado, as pessoas vão continuar me julgando. E naquele momento estancou a minha fé. Eu não conseguia... Eu sempre acreditei em Deus, mas eu não conseguia rezar, não conseguia acreditar nas coisas que as pessoas me falavam, que Deus ia restaurar, que a gente sempre escuta. Eu, de fato, entrei numa depressão, assim, muito significativa, né, quando a gente se separou. E aí as pessoas nas quais eu tinha muito apreço se tornaram pessoas que hoje eu não tenho nenhum contato, porque não faz sentido eu ter amizade com pessoas que não praticam a fé, né? Naquele momento que eu mais precisei, não me ajudaram. Pelo contrário, continuaram jogando mais terra em cima de mim. E aí, num dado momento da nossa separação, eu pensei que, de fato, minha vida não valesse mais a pena, né? Se todo mundo tá, nossa, o Lúcio, a família do Lúcio, que bonitinhos, e a Amanda foi causadora de tudo isso, e eu escutava que eu estava sendo um monstro, acabando com a minha família, que eu estava sendo egoísta, e aí o pensamento de tirar minha vida era consequente. Todos os dias eu pensava. Então, todos os dias que eu saía para trabalhar, eu via o metrô, uma oportunidade de tirar minha vida. Dentro da minha casa, toda vez que eu abria a gaveta com as facas, eu via uma oportunidade de tirar minha vida. Então, aquilo, assim, foi um vazio em mim muito grande, né? E a Lu, que faz parte do nosso testemunho do encontro de casais, ela sempre falava, amiga, independente do que aconteça, eu vou continuar rezando por vocês, porque eu acredito nesse Deus do impossível. Aí eu falava para ela, eu não acredito mais. Eu não acredito. Então, se você quiser rezar, você reze. E as pessoas falavam, sua sogra tá fazendo cerco de Jericó. Eu ficava, tá bom, gente, beleza, obrigada. Porque fulano tá rezando, porque vocês estão num grupo X de intercessão. Mas aquilo para mim não fazia sentido, porque eu não Chegou conseguia... até na Cláudia, chegou em vocês, né, Cláudia? Que a gente estava divorciado. Chegou, né? Para mim não fazia mais sentido as pessoas não conseguirem me entender, não conseguirem conversar comigo. Eu não consegui, nesses 6 meses, conversar com absolutamente ninguém, fora as pessoas que ajudaram a gente, né? E quando eu quase, né? Não foi, graças a Deus, porque o Senhor, ele zela por nós, e eu entendi naquele momento que a minha casa, por mais que esteja... já me fugiu a palavra. Tivesse destruída? Por mais que minha casa estivesse destruída, eu entendi que ela estava na rocha, né? Os caquinhos ainda estavam na rocha. Eu tentei cometer um mal contra a minha vida, liguei para a Luana desesperadamente e ela ficou 2h30 comigo no telefone tentando me acalmar, porque eu escutava vozes dizendo, vai, sua vida não vale a pena, faz isso, é isso mesmo, você é um monstro, é você que causou tudo isso. E eu ficava escutando aquilo repetidamente na minha cabeça e aquilo começou a fazer sentido, né? E aí a Luana ficou, amiga, vamos rezar, e ela rezava, eu só chorava. E naquele momento eu entendi que tinha um propósito maior sobre tudo isso, né? Eu não entendia que nós íamos voltar, mas sobre a minha vida tinha um propósito muito grande. E eu era meio orgulhosinha, né? Não, você vai terminar o fim? Deixa eu contar a minha parte também. Do lanche? Não, vou contar o lanche depois. Ah, tá. Enquanto isso, né, é muito engraçado, né? Porque eu não fazia ideia de nada disso. Porque eu e a Amanda, a gente vivia um relacionamento de pais de filhos, só isso. Então, para mim, a Amanda estava super curtindo, super aproveitando igual a mim, né? Eu saía sexta do trabalho, já saía com o pessoal do meu trabalho, passava a noite fora, dormia na casa de algum amigo e chegava em casa no sábado, à tarde e tal. E com meu pai e minha mãe, obviamente, falando um monte na minha orelha, normal. Mas eu já era... Minha mãe, quando a gente se separou, e aí eu tinha que ficar com as crianças, aí minha mãe ficava,
você não deixa suas crianças aqui não, viu? Porque eu não vou ficar olhando ela para você sair não, viu? Aí ficava, tá bom, mãe, não precisa também. Aí quando as crianças não estavam comigo, minha mãe ficava, vem aqui em casa para ajudar a mãe a limpar. Aí eu ficava o sábado inteiro limpando a casa da minha mãe. Tipo um retiro. E a Liu, ela sempre, a Liuana que já veio, já falou com vocês aqui, né? Que vocês conhecem, ela tem muito respeito, então a gente conversava, mas não tocava no assunto, né? Porque eu não deixava. Eu falava, Liu, eu não quero saber, não dá, já era, manda já era, não dá, não vai, não vai, não vai, não vai. E aí eu lembro todos os fatos, né? Minha mãe, as mutretas, né, de mãe, né? Ela e a Juju fizeram um voto, as duas. E ela e a Juju rezavam todo dia, no mesmo horário. Ela ajuda. A Juju é minha filha, tem 11 anos hoje. Na época, acho que tinha 6 anos, né? 6 para 7 anos, 5 anos, sei lá. E eu não sabia desse voto, né? Mas um dia eu descobri que a Juju estava rezando. E a gente que é pai e mãe sabe como o filho mexe com a gente, né? E aí eu não sei se você lembra que eu falei que o pecado que a gente cometeu lá no começo da história foi o que salvou a nossa vida. Porque no fundo, a gente só abriu mão dos nossos orgulhos quando a gente viu que a gente estava fazendo as nossas crianças sofrerem. Que mesmo sem entender nada, sendo pequenos e sendo, né, crianças, eles estavam vivendo aquilo com a gente. E que aquilo ia fazer mal para eles. Não é isso que sustenta casamento. O filho não sustenta casamento. Isso não é verdade. Mas foi suficiente para fazer a gente parar e abrir mão do nosso orgulho, da nossa máscara que envolvia nossas cabeças e tal. E aos poucos, eu fui permitindo ouvir, né? Então, meu pai e minha mãe foram conversando comigo. Olha, o que aconteceu? E aí eu fui comentando. E aí quando eu fui contando tudo que eu estava vivendo, tudo que eu tinha vivido na minha casa, eu comecei a entender que o culpado também era eu. Porque até aquele momento, eu tinha na minha cabeça construindo a Amanda como vilã. E ela também tinha colocado a culpa do Lúcio. 50-50. E aí, nessas conversas e tudo mais, vazou uma informação para mim de que a Amanda estava indo fazer counseling, né, acompanhamento com a Flávia lá no Eternal Day. E minha mãe fez todo o cerco, inventou uma chácara lá. Então, de vocês conhecem a chácara lá. A Jorge, eu sei que vai, gosta lá, vai sempre para lá. Eu estava lá e lá é um lugar muito da nossa história, né? A gente ia muito lá com o meu namorado e tal. E aí eu fui lá, a primeira vez, separado e meus filhos, né? A gente foi para lá com a minha mãe, com o pai e tudo mais. E aí, quando a gente chegou lá, foi o mesmo dia em que a Amanda estava com a Flávia lá no Eternal Day, e a Flávia estava orando por ela. E aí Deus deu uma moção para a Flávia, né, que eu estava me sentindo sozinho, e estava olhando para o horizonte. Né? Não era uma moção, Deus estava mostrando exatamente como eu estava. Né? Depois que a gente voltou, a gente descobriu que essa história era verdade. Porque eu estava olhando para o horizonte, pensando, né? Falando, meu, putz, aqui não faz sentido, Amanda, meus filhos e tal. E eu estava começando a me convencer de que valeria a pena dar mais uma chance para o nosso casamento. E enquanto isso, Deus estava revelando isso lá para a Liuana e para a Flávia. Quando a Liuana deixou a Amanda em casa, ela me ligou. Imediatamente. Para contar que Deus tinha mostrado isso para a Amanda. E aí foi um marco na nossa volta. Porque quando a Liuana disse que tinha me visto no mesmo lugar e ela narrou exatamente o que eu estava sentindo naquele lugar. Até a roupa que eu estava. Ficou claro para mim que a minha família não era algo meu. Não dependia do meu desejo, da minha vontade, do meu esforço. Que a minha família era um sonho de Deus. Óbvio, né? Teimoso como a maioria dos homens são. Eu não liguei para Amanda, não falei nada, mas eu já parei de sair. Eu comecei a vir aqui, conversar com a Amanda. E até numa fatídica quinta-feira, dia 31. Dia 31. Vou contar direito, né? Vou contar a minha versão. Não,
porque a gente é um casal orgulhoso, era, né? Que agora o senhor já deu uma lapada na gente, não pode mais ter orgulho. E aí, sendo orgulhosos, quando ele saiu de casa, ele falou, porque você vai depender de mim financeiramente? E aquela palhaçada toda, porque eu ganhava menos, né? Feio, né? Isso é feio demais. E aí eu falei, não vou pedir dinheiro. Todo mês fechava redondo, não sobrava um centavo. Mas óbvio, com as minhas contas, né? Porque ele nunca deixou faltar nada aqui em casa. E eu falei, Não não... cortei nem o Discovery Kids. Ficar palhaçada também, né? Cortar. E aí... Ela pagava 2 net, vê se tem cabimento. E aí eu falava, não vou pedir dinheiro, porque eu gosto de McDonald's. Eu falei, não vou pedir. Tipo, esse mês eu tô morrendo de vontade, eu vou morrer de vontade, mas eu não vou pedir. E aí o senhor foi desconstruindo nós dois, né? Aí um dia ele ligou perguntando, vou mandar uma pizzinha aí para vocês. Eu fiquei, olha, que interessante. Para as crianças. Para as crianças. Escolhe aí o sabor. Aí ficava, diferente. E aí, nessa quinta-feira, dia 31... Fim de mês, o VR tinha acabado, só tinha o dinheiro do ônibus, que é a realidade aí as crianças... do trabalhador brasileiro, né? Dia 31, cara, mano, zerado. Se tiver que pegar 2 ônibus, se errar o ônibus, já não tem para trabalhar no outro dia. E aí as crianças iam ficar com ele e eu ia ficar sozinha. Eu falei, nossa, e a minha mãe tinha ido ver minha avó, então eu ia ficar em casa real. Aí eu falei, senhor, eu tô morrendo de vontade de comer o lanchinho, né? Vou ter que mandar uma mensagem para ele. Aí eu falei, não, eu já tenho, vou tomar um esculacho. Mas... Posso contar a minha versão? Mas vou que a versão dela tem insights, a minha é real. Ela ligou com essa risada de sem graça, ligou. Nunca me ligava, porque da época a gente tinha WhatsApp. Ligou. Falou assim, tudo bem? Eu falei, tudo. Aí eu falei, lá vem, né? Uma bucha, sei lá o quê. Aconteceu uma coisa com as crianças, eu falei assim, eu tô com vontade de comer McDonald's, você pode pagar um quarteirão para mim? Desse jeito. Aí eu pensei comigo, né? Falei, cara, eu pagaria um quarteirão para um morador de rua, né? Não vou pagar para minha ex-mulher, mãe dos meus filhos. Eu que não vou. Sou ruim, mas não sou tanto, né? E aí foi muito doido, porque assim, é uma vergonha no débito, assim. Ele falou, a gente se encontra lá, então, beleza. Aí ele falou assim, não, faz melhor, encontra eu no metrô Belém, que ali tem o McDonald's, né? E aí a gente vai comer o lanche. Eu falei, tá bom. Ele, mas você quer que eu sente com você na mesa? Eu falei, estranho seria se você sentar na outra, né? Você vai lá, paga o Mac pra mim e vai sentar na outra mesa? Não faz sentido nenhum. Aí na fila, tipo, ele atrás e eu aqui, metendo a mala, né? Falando, você só vai pagar o lanche, para de doideira. E aí ele pagou o lanche, subimos com a bandeja, comendo o lanche ali, bonita, não esboçava nenhuma reação, falei um obrigado muito seco. E aí, eu não sei o que foi que aconteceu. Não sei, do nada, comecei a chorar. Não, mas eu perguntei assim, se a gente nunca mais ia conversar. Gente, eu vou narrar o meu choro. Não era um choro assim, não era. E a detalhe, o McDonald's estava lotado, a gente teve que esperar para sentar. Gente, eu chorei de ranho, de catarro. Sabe quando a lágrima junta com a meleca do nariz? E o pior, com não quarteirão tinha... sendo mastigado. Não tinha papel naquele diacho daquele McDonald's. Eu fui no banheiro, tinha acabado o papel. Eu já fiquei com nojo desse quarteirão. Gente, mas eu não conseguia parar de chorar e eu morro de vergonha porque o meu choro faz barulho. Cuíca. Não sei, uma coisa horrorosa e todo mundo olhando, constrangedor. Olha o que Deus faz com a gente, né? E aí ele, tipo, por que você tá chorando? Aí eu nem sei o que eu falo. Não, aí ela começou, a Amanda começou a contar. Porque até esse momento eu não fazia ideia de tudo que ela estava vivendo, né? Porque para mim tava tudo bem, assim, não tava tudo bem, óbvio, separamos e tal, mas eu não fazia ideia do quanto isso estava refletindo na vida dela, e quanto ela estava se sentindo sozinha, quanto ela estava se sentindo desamparada, e foi uma armadilha de Deus mesmo, porque o que mais me incomodava quando a gente se separou era doido, né? Era a Amanda não parecer dependente de mim. Era um defeito meu. Esposa não tem que depender de mim. Não é isso, né? Mas Deus usou essa minha masculinidade escrota, desculpa, perdão da palavra, para despertar em mim algo quando ela se demonstrou extremamente frágil. Porque foi isso que aconteceu. Quando ela, naquela mesa daquele McDonald's, começou a chorar e tal, eu falei, gente, Deus me deu uma vida para eu cuidar, para eu amar, para eu zelar, e eu tô jogando ela na vala, né?
Então, não faz sentido nenhum. E aí a gente decidiu e conversamos e tal, e foi um processo muito longo. Mas eu lembro que a Amanda falou, nesse dia do McDonald's mesmo no carro, eu coloquei a mão na coxa dela, aí ela olhou para mim e falou assim: a gente pode até voltar, mas vai ser diferente. Não por nós vamos começar a colocar Deus em primeiro lugar na nossa casa, antes de qualquer coisa, né? No entanto, que nesse intervalo a gente parou com os trabalhos da missão, a gente parou com tudo, zeramos, e a gente entendeu que a missão primeiro era a nossa família, para depois a gente conseguir servir o próximo. A gente primeiro precisava estar em Deus, a nossa casa, para depois conseguir ajudar os outros, né? E aí eu falei para ele, a gente vai voltar, e eu lembro que antes até da separação, o Lúcio falava, eu ficava, vamos fazer encontro de casais, aí o Lúcio, não, eu já toquei em tantos, eu sei o que acontece, eu sei de trás para frente, enfim. Aí ficava, vamos participar desse retiro, ele, não faz sentido, porque eu prego, não sei o quê, eu ficava, ai, que cara chato. E aí, quando eu falei isso para ele, eu falei, então temos prioridades. A primeira coisa é participar do encontro de casais e a gente vai começar a nos abastecer juntos, porque a gente sempre fez isso separado. Eu ia no retiro X, ele ia no retiro Y, e a gente nunca se encontrou em retiros, nós dois, né? Ele falou, tá bom, então se é isso que você quer, e obviamente que as coisas com Deus são sempre melhores, né? A gente decidiu fazer tudo direitinho. A gente voltou a namorar, que ela me deu esse gelo. A gente ficou mais 3 meses morando em casas separadas, né? Mas namorando. Porque ela, com toda razão, queria validar a minha proposta, né? Entender se realmente eu estava disposto a mudar e vice-versa, né? Até é engraçado, até a questão de tocar na missa, né? Todo domingo ele tocava na missa. Aí eu falei para ele, não, agora é hora da gente sentar nós 4 e assistir a missa nós 4 como família. Chega de tocar. E aí ficou bons e longos meses sem tocar na missa, porque a gente precisava assistir a missa em família, né? E ter esse cuidado com as crianças também, porque a gente ia em missa separado, ele tocava, e aí eu ia à noite, então a gente começou a fazer tudo em família, porque a gente precisava entender o propósito de Deus para nós. Né? E aí, Lúcio falou, a gente começou a namorar, porque eu queria resgatar tudo aquilo que a gente tinha vivido na adolescência, né? Despertar essa coisa adolescente, avassaladora nos nossos corações. E deu certo. A gente namorou por 3 meses, aí retornou para casa, e até hoje, com a graça de Deus, a gente parece que vive em lua de mel, Sim. que permaneça assim, Senhor, para todo sempre, porque agora nós entendemos que a nossa prioridade é Deus, nada mais do que isso. Então, por mais que nós tenhamos a missão, né, a missão Carismas, sobre a nossa responsabilidade, quando excede muito a missão aos finais de semana, no outro final de semana a gente não assume nenhum compromisso, porque a prioridade é a nossa família. Então, se de semana o Lúcio faz uma pregação, na outra semana não assume nada, porque a prioridade é a nossa família. E a gente, né, e a Clau e o Fê tem uma participação especial nas nossas vidas. Vou chorar, Jesus, vou fazer barulho. Porque a gente foi para um retiro do Ergueivos, né? E aí ela falou, ai, gente, vamos fazer encontro de casais. Eu falei, ai, eu quero, toda emocionada. E aí eu contei para ela, obviamente que ela já sabia, né? Mas ela, muito discreta, não comentou. E aí eu falei para ela, ai, Clau, a gente passou por isso, por isso, por isso. E aí a Clau teve todo o cuidado de receber a nossa inscrição, mandou um casal muito gentil aqui para nossa casa, né? Sem nos expor, porque, por incrível que pareça, tá? A galera da igreja gosta do fogo ruim, não fogo bom. Porque quando ficaram sabendo da nossa separação, parecia que estavam levantando um troféu. Tipo, nossa, vocês viram a Amanda e o Lúcio separados, que assim... Você lembra, Cláudio, que você, acho que você e o Fê comentaram no carro, na primeira palestra que eu fiz, depois que a gente voltou, foi lá no Almas, no retiro do Almas. E aí, acho que contei no carro, né? Aí o Fernando falou, as pessoas vinham contar pra gente uma espécie de fofoca, e a gente falava, né? Por que ao invés de falar, você não reza, né? Por que você não reza pelo casal, ao invés de parecer que tá vibrando, né? Eu te cortei, desculpa. Não, era sobre isso. E uma coisa que tem a ver com o que a gente está falando hoje, né? A gente fala sobre a separação, primeiro para, né, a gente, graças a Deus, Deus poupou a gente de uma traição,
ou de uma agressão, né? A gente nunca chegou a ter nada disso, nem de perto. Também por nós, né? Temos nos cuidado, mas eu acredito muito que Deus nos poupou muito de tudo isso. Mas o que a gente queria destacar aqui é que se Deus te deu uma família, né? Seja ela do jeito que ela é porque Ele tem um plano para essa sua casa, para sua família, né? Às vezes o nosso marido não é do jeito que a gente quer, né? Principalmente aqui vocês mulheres estão aqui. Às vezes também para o marido vocês não são o que ele quer. A verdade é essa. Não vou mentir para vocês. Mas existe um plano de Deus, né? A capacidade que Deus tem de agir na nossa mediocridade. E foi isso que a gente descobriu. A gente descobriu separados que, na verdade, Deus tinha dado um ou outro para completar aquilo que Ele queria. A nossa família não é resultado da firme rocha e fortaleza que é o Lúcio, ou da delicadeza e da doçura e simpatia que é a Amanda. É resultado de tudo isso, né? E a gente descobriu, por exemplo, que a presença de Deus estava na nossa casa, já estava lá. A Júlia e o Guilherme já era uma presença de Deus todos os dias, né? Existia alguém para nós evangelizarmos antes dos jovens do mundo, antes das mulheres da partilha, antes, né, de todo mundo. Eu tinha uma missão dentro da minha casa. O que adiantava eu levar almas para o céu e meus filhos e a minha esposa ir para o inferno? E eu também, junto no balaio. Mas olha e vice-versa, né? Desculpa, como as coisas são bonitas, né? Por mais que a gente tivesse dado o devido valor para as coisas externas da igreja, a gente sempre se dedicou em mostrar quem é Deus para as crianças, né? Incentivá-los a rezar e mostrar que a oração ela é atendida e respondida. E quando a gente estava nesse meio tempo separados, a Júlia sempre falava: mãe, eu tô rezando, viu? O papai do céu tá me escutando. O Guigui era muito pequenininho, hoje ele nem lembra, né? Graças a Deus. Mas tinha uma rocha firme ali, sabe? Tinha um centro onde nós escutávamos Deus. Tinha a pequenininha que ficava: mãe, eu tô rezando, viu? Ó, o papai hoje chorou. Ó, a vovó conversou com o papai. Quando a gente estava na fase de namorar e ela via a gente dando um beijinho, ela ficava: vou ligar para a vovó. Vovó, eu vi os dois dando um beijinho, o papai do céu ouviu a nossa oração. Então, é importante a gente mostrar isso, né, para os nossos. Hoje nós fazemos a nossa oração no terço entre as crianças, a gente está conquistando agora as nossas coisas. E aí no terço a gente fica: Guigui, como é que você quer o seu quarto, filho? Aí ele vai viajar, né? É roda gigante no quarto, é uma coisa de louco. O pai já fica com o coração na mão, né? Vou dar uma roda gigante com o moleque dentro do quarto. E aí ele entendeu que Deus está escutando a oração dele, ele entendeu a importância da oração, não só para pedir, porque a gente também agradece, mas quando a gente entra no carro, principalmente, para fazer qualquer coisa, ir no mercado, na padaria, viajar, eles ficam: vamos rezar o Santo Anjo para proteger. E aí a gente vai revezando. Um dia ele puxa a oração, um dia a Júlia, um dia o Lúcio, um dia eu. A gente também agradece a comida. A Júlia fez uma novena para ganhar um cachorro, e aí ganhou o cachorro. Mas a gente... Novena para ganhar cachorro. Porque eu falei para ela: filha, se você... Porque o papai não queria o cachorro nem pintado de ouro. Aí eu falei: Júlia... O preço é como se viesse pintado de ouro, viu, gente? Para avisar. Se fosse de ouro, era mais barato. E ela queria uma raça específica. Aí eu falei: Júlia, então a gente tem que fazer assim, ó, pedir para o Espírito Santo convencer o coração do papai que cachorro é legal. E aí, firmes e fortes na oração do terço, para o Espírito Santo convencer o coração do papai. O que convenceu foi porque eu cheguei para ela e falei: filha, o que você quer de aniversário? Ela falou: pai, se você não vai me dar o que eu quero, não fica me perguntando. Esse foi o Espírito Santo me convencendo. Olha o argumento. Aí eu falei: mas o que você quer? Ela: pai, eu já falei, eu quero um cachorro. Se você não quer me dar um cachorro, então não me pergunta mais o que eu quero e dá aquilo que você acha que você deve dar. Desse jeito, mano. Aí comprei o cachorro. E esse detalhe que a Amanda falou é muito importante, né? Porque se tem uma coisa que a separação nos ensinou, é que existem coisas em nós que só o Espírito move. Só Deus transforma. E às vezes na nossa vida, na nossa casa, a gente quer mover as coisas empurrando os móveis. Quer falar, discutindo, né? A gente está fazendo sinal. A gente quer falar, a gente quer convencer no grito. E no nosso retorno, a gente teve muitas conversas. Mas existem coisas na Amanda
que ela mudou por mover de Deus. Existem coisas em mim que eu mudei por mover de Deus. Não é a minha fala, o meu convencer, a minha troca, né, sexual. Às vezes, né, tem gente antigamente falava assim, não, eu resolvo esse jeito, né? Quando casar comigo vai parar de beber, quando casar comigo vai isso, vai aquilo. Isso é uma falsa promessa nossa, né? Isso vai alimentando dentro da gente uma esperança em nós e no outro que só nos frustra, né? E foi o que aconteceu com a gente ficava se movimentando nesse aspecto. E aí, quando a gente entendeu isso, nosso relacionamento mudou. Porque é normal, né? O cachorro mesmo. Esses dias, domingo de manhã, nós estamos participando lá no Padre Gucci agora, né? Aí a missa lá do Padre Gucci, 8 horas da manhã. Para tocar na missa 8 horas da manhã, que hora que o músico acorda? 6h50, no domingão. Quase sábado ainda. Aí, para ajudar o Brasil nas Olimpíadas, fui dormir 3 horas da manhã para acordar, e acorda casa, criança, meu, só por Jesus. Normal, as famílias são iguais. Aí sei que, cara, aí, né, um estresse danado. No fundo, a gente ainda tem situações. Nossa casa ainda tem, né? Nossos filhos Sim. são rebeldes às vezes. Agora mesmo tava fazendo a lição aqui no outro quarto lá, xingando a vida toda, que errou o caderno, vai ter que refazer. As coisas são, as tempestades, como eu disse no começo, elas ventam para todo lado, né? A diferença, talvez, que a gente consiga olhar um para o outro, hoje a gente tem esse respeito de olhar e falar assim, opa, existe algo maior do que nós, que tem o desejo de que nossa casa fique na rocha, né? E essa casa, e esse algo maior não é algo que está acima, lógico que está acima, né? Mas Deus, ele se coloca abaixo para sustentar, para ser sustento mesmo, né? Para a gente olhar para o alicerce da casa e não ficar esperando que a casa não caia, acreditar que nossa casa está sobre a rocha, né? Mas a gente às vezes tem mania de olhar o exterior, de se preocupar com a beleza da casa. Esse é o erro, né? Muitas vezes nossas famílias, a gente fica preocupado com o que quem está vendo de fora, né? Quando você olha uma casa, né? Quando você compra uma casa, você olha o externo dela, né? Mas se você não olhar a planta, você pode cair numa furada. Porque o que sustenta a casa, os olhos não enxergam. O que sustenta a casa, o que realmente faz uma casa ser segura, os nossos olhos não podem ver. E às vezes a gente fica se preocupando com a nossa família, com a massa corrida da parede, com a pintura, com a porta, né? Com tudo que é exterior, né? E esquecemos daquilo que é fundamental, que é o sustento, né? A sustentabilidade da casa. Ah, Lúcio, mas como eu coloco Deus como sustento da minha casa? Primeiro, tem que ser o seu sustento, né? A nossa relação melhorou quando nós descobrimos que primeiro o Lúcio tem que ser de Deus, a Amanda tem que ser de Deus, para ir a nossa casa ser de Deus, e vice-versa, né? Não adianta ela ficar esperando que eu seja o santo para santificar a nossa casa e eu ficar esperando que ela seja santa. Se nós dois buscarmos o mesmo lugar, as coisas com naturalidade, com às vezes dificuldade, porque a vida não é, né, não é um todinho gelado que se toma de manhã, a vida é difícil mesmo para todo mundo, mas a gente aprende e entende, né? E para terminar tudo isso, né, que a gente falou, então fala, meu amorzinho. E ter a casa na rocha é sempre lutar para que a casa esteja na rocha, né? Cada uma de vocês tem uma realidade diferente, né? Dentro das vossas casas, e se pelo menos um brigar para que essa casa esteja na rocha, a casa estará na rocha, né? O que não pode é que esse um desista, porque o resto não quer estar na rocha. Mas enquanto houver uma luta diária para essa casa ficar na rocha, a casa irá ficar na rocha. Quando nós estávamos separados, esse alicerce foi a Júlia. Na inocência dela, ela manteve a casa na rocha. E é importante para que a gente entenda, não precisa ser, óbvio que se for todos, será muito mais fácil. Mas se não for todos, você será responsável por isso, né? Quando o vento também bate aqui. Hoje a gente aprendeu a conversar, a dialogar, mas eu fico, Lúcio, vigia, ele fica, Amanda, vigia, olha o que você está fazendo, olha o que você está falando. E precisa ser assim, a gente sempre precisa estar neste movimento, né? Sempre vigiando e sempre querendo que a casa esteja na rocha.
E não ficar comparando a nossa família com a outra família. Olha que bonitinho, todo mundo na igreja. Ah, mas a minha família não vai para a igreja. Meu irmão, se você vai para a igreja, louvado seja Deus. Você entendeu o propósito e tem que lutar por ele até o final. Porque quando você casou, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. E será assim até o final. Sim. Quando a gente... Deixa eu ver que a Cláudia mandou uma mensagem. Isso aí, uma música. Eu cantei ela no começo, Cláudia. Ah, então tá bom. Não, a gente canta de novo. Ela manda uma mensagem no particular e eu falo para todo mundo. Não, a gente canta de novo. Tá bom, não, a gente separou uma legal também. A gente estava falando esses dias para a missão e para a gente encerrar. Eu vi uma palestra, eu não lembro de quem foi, mas ele estava dizendo sobre a palavra propósito, né? Por causa do coaching e tudo mais, algumas pessoas deturparam essa palavra, até tem gente que não gosta muito de ouvir. Mas é uma palavra bíblica. Vou explicar por quê. Propósito é o que Abraão tinha, é o que Isaías tinha, é o que Jeremias tinha, é o que Elias tinha, é o que Jesus teve. O que é o propósito? Algo que Deus sonhou para nós que é maior do que o nosso desejo. Sempre. Então, se a sua família é um propósito para você, meu amor, entenda que o desejo de cumprir o propósito que Deus te deu vai ser sempre maior que os seus desejos. Porque por vontade própria nossa, a gente desiste de tudo, porque a gente é falho, a gente é fraco, né? Nós precisamos encontrar em Deus, na nossa família, um propósito para a nossa vida. E com o propósito, não é que não vai doer, mas a dor faz sentido. Não é que não vai ventar, é que o vento faz sentido. Não é que, sabe, vai ser tranquilo. Não, é porque mesmo algo que pareça impossível, vai fazer sentido, né? Não sei se, acho que alguns de vocês conhecem, nós sofremos, né, há 2 semanas atrás, a perda de uma amiga nossa, né, muito amada e querida, né, a Nádia, esposa do Marcelo, que tocava com a gente na bateria e tudo mais. Acho que chegou aí ao ouvido de vocês, não sei se vocês conheceram a pessoa da Nádia, né? Mas ela é isso, né? Ela nos ensinou o propósito. Ela descobriu dentro do câncer dela, a morte dela, física, um propósito maior, né? Que foi nos ensinar que a vida aqui na Terra é curtinha. Não é a gente que decide, né? O que a gente vai fazer amanhã, não sabe. A gente tem que viver o hoje, né? Então, desde que ela teve a notícia de que a doença dela era irreversível, né? Que nós recebemos essa notícia, e olha o entendimento do propósito. Eu lembro que quando ela contou isso pra gente, ela contou dando risada, as ideias. Contou rindo, né? Rindo, sabendo que a vida dela era curta, que talvez ela tivesse 2, 3 anos de vida. E ela contou numa naturalidade que eu lembro que eu olhei assim e falei, desculpa, repete para mim que eu não entendi. Você está dizendo com esse tom de voz, com essa alegria que você tem metástases, né? Que é o que ela tinha, câncer, metástase de câncer que estava no fígado na época e que já, daí depois acometeu ela e foi para os ossos e tudo mais. Mas para quem tem propósito, e é isso que eu queria te dizer, até a dor é anunciada com alegria. Porque sabe que ela tem sentido, ela tem uma razão. Então, se a sua casa hoje é difícil para você, minha irmã, transforma isso num propósito. Entende que a sua casa tem que ser de Jesus e esse é seu propósito. Essa é sua missão. Esse é seu objetivo como cristã. Salvar a tua vida, salvar a vida da tua família, salvar a vida do teu marido, dos teus filhos e tudo mais. E, para terminar, eu sei que a gente já falou bastante pra caramba, até mais do que eu acho que era o horário. A gente passou a observar as coisas simples, como muito importantes na nossa vida, né? Então, desde explicar por que a gente vai à missa aos domingos. A gente descobriu que os nossos filhos não sabiam por quê. A gente descobriu que os nossos filhos, eles não escutavam música da igreja, porque a gente não colocava para tocar. A gente escutava, eu escutava as minhas, ela escutava a dela, né? A gente descobriu que os nossos filhos estavam lá, mas porque estavam. E a gente também estava porque estava, não porque queria estar ou amava estar, né? Não explicava realmente as coisas. Então, mais do que exigir que seu filho faça catequese, crisma, que ele case na igreja, que ele faça tudo que a gente sabe que é correto, né? Nós precisamos provar no amor, mostrar a importância, né? E essas coisas só se mostram com exemplo, né? O Guion, foi ontem, né?
falou para minha sogra: ô vó, eu não quero fazer esse negócio de crisma não, viu? Eu vou tocar violão, mas eu não vou entrar na missão, porque para ele quem toca entra na missão, né? Ele falou: eu não quero fazer nada dessas coisas não, vó. Não quero fazer aquele negócio que a Júlia faz, de ficar subindo no altar. Aí a Maria coroinha, Gui, ele, isso, tem vergonha. E aí minha sogra muito sábia falou: Gui, você é muito pequena ainda. Só faz o que você está fazendo. Lá na frente, você decide o que você quer fazer, né? Mas em momento algum a gente impôs, porque tem que fazer, porque tem que ser assim assado, porque tem que ser coroinha, porque... Não, a gente mostrou para ele que é importante, porque a gente acredita, mas se não for da vontade dele, tá tudo certo, né? Ele não vai deixar de ser amado pela escolha que ele está fazendo, né? E aí ele falou: então tá bom. E aí ele se sentiu confortável, falou: então eu posso ir na missa, posso ver o que acontece e lá na frente eu decido se eu quero fazer parte disso tudo. Sim. Então é importante, né, a gente não entender o espaço do outro. Agora a gente vai cantar uma musiquinha, prometo que vai ser rápido. Ô, Clau, a gente estourou o tempo? Não, pode permanecer, tá ótimo. Não, costuma acabar 10 minutos antes. Não, tá tudo certo. Meu Deus, hoje. Uma música O Jonas que... estava aí atrás de você dando tchau, Claudete. O Jonas falou: acabou, quero usar a internet, quero jogar videogame. Nem vi. Essa música, ela fala uma coisa, até falei quinta-feira na live que a gente faz, né? Usa uma palavra para Deus que eu nunca vi em outro lugar a não ser aqui, né? Nessa canção. Ela fala que como corresponder ao amor de Jesus, né? E é doido porque a palavra corresponder, ela é muito usada para relações humanas, né? O famoso amor mal correspondido, né? Ou amor correspondido, né? E realmente Deus não precisa que a gente corresponda ao amor. Ele, por si, é infinito amor, né? Mas, como Deus é maravilhoso, o nosso corresponder não transforma ele, nos transforma. Não sei se ficou difícil de entender, né? Mas corresponder, Deus é tão maravilhoso que quando eu decido amá-lo, eu sou amado, né? Então é muito diferente, é um relacionamento muito diferente. Isso tem a ver com o propósito que a gente falou, né? Quando você tem propósitos firmes com Deus, Deus vai te dando de volta e ele te devolve esse amor, né? E essa canção fala sobre isso, fala de um incomparável Deus, amado meu, amigo meu, né? E essa música tem sido para nós, como família, algo muito especial, né? Porque Deus tem agido na nossa vida, na nossa casa, com as bênçãos, com os nossos sonhos, com as coisas que nós temos, graças a Deus, conseguindo conquistar, mas muito porque o nosso olhar hoje está dentro da nossa casa em devolver a Deus aquilo que Ele nos deu, né? Se Deus me deu a minha família, os meus filhos, a minha esposa, eu tenho como propósito cuidar deles, corresponder ao amor que Ele me deu, né? Eu não merecia o filho e a filha que eu tenho, provavelmente não mereço a esposa que eu tenho até hoje. Mas já que eu ganhei de Deus por esse amor, mereço. Já que Ele me deu, né? O mínimo que eu posso fazer é corresponder, né? Então, nesse momento, durante essa oração, eu queria te convidar mesmo a falar para Jesus que você gostaria que o seu coração fosse alimentado por esse propósito. Se você não tem clareza na sua vida sobre o que Deus quer, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que ele seja claro nessa noite e ter a certeza de que a família que você tem é a que Deus escolheu. Para que alimente o seu coração, para que realmente o seu coração saia dessa noite com a certeza de que a sua casa é sonho de Deus. E que tudo que você faz para que a sua casa se mantenha firme na rocha, nada mais é do que corresponder, é dar de volta a Deus aquilo que Ele te entregou. Então, feche os seus olhos, meu irmão, minha irmã. Vai se abrindo ao mover de Deus e vai orando aí, você abre os seus lábios, vai dizendo: Jesus, firma no meu coração a rocha que é a tua presença. Mostra o meu coração e dá ao meu coração a certeza de que a minha casa, a minha família é desejo teu, é sonho teu. Se alguém disse um dia, Jesus, para minha família, para minha casa, que a minha casa é amaldiçoada, que a minha família não é graça de Deus, que a minha família é fruto de traição, fruto de coisas ruins, da maldade do homem, em nome de Jesus,
vai quebrando isso e vai dando a certeza no seu coração, minha irmã, de que a tua família é vontade de Deus, é sonho de Deus, é desejo de Deus. E por isso você quer nessa noite transformar a salvação da tua casa no seu propósito, no propósito da tua vida. Que nenhuma oração seja desperdiçada mais, que nenhuma oportunidade de clamar a Jesus seja desperdiçada, porque a partir de hoje o seu propósito de vida será orar pela tua casa, pela tua família. E mais do que isso, ajudar a firmar esse alicerce, fixar esse alicerce no chão, na rocha que é Jesus. Na rocha que você construiu a sua família, em nome de Jesus a sua casa vai permanecer firme, forte, fiel ao propósito de Jesus. Incomparável Deus, amigo meu, amado meu, quem poderá nos separar do teu amor? Morte ou dor, guerra ou solidão, nada é maior que a bondade do teu coração. O teu amor me conquistou, tua ternura me alcançou. Como não te adorar, me entregar, corresponder ao teu amor que feriu meu coração e me ergueu com teu perdão. Todo louvor a ti, aquele que tudo em mim realizou. Sim, Jesus, nessa noite nós queremos abrir o nosso coração de forma tão verdadeira, expor as nossas feridas, expor as nossas magelas, as nossas fraquezas, Jesus. Não para que o Senhor olhe para elas como uma distância entre nós, mas porque são as nossas feridas, Jesus, são as nossas fraquezas, as nossas dificuldades que nos aproximam de Ti. Jesus, nós queremos ser conquistados pelo Teu amor e que essa conquista gere no nosso coração um desejo grande de se abrir à Tua vontade, de corresponder a esse amor, Jesus. Obrigado, Jesus. O Teu amor me conquistou, Tua ternura me alcançou. Como não te adorar, me entregar, corresponder ao teu amor que feriu meu coração e me ergueu com teu perdão. Todo louvor a ti, aquele que tudo em mim realizou. Amém. Deus abençoe. Desculpa qualquer coisa aí, gente. Tô perdido aqui, o Zoom fechou. Amém, glória a Deus, que bênção, glória a